Entretanto, há viventes que envaidecem, pensando que são portadores dessas virtudes, desses títulos, que só dão pela verdade quando veem que estão enganados e desiludem-se da vida. Então, olham para tudo isso e dizem que viviam iludidos, que o mundo é uma ilusão, que tudo isso não vale nada e que o próprio mundo nada vale. Enchem-se de revolta consigo mesmo, apelam para o todo-poderoso do embusterismo e, caindo na realidade do que a vida é, de tudo que isso é, dizem que a vida é um escombro de ruínas. Enquanto se vive iludido, o mundo é um céu aberto. Depois que se cai na realidade, é que se vê que o mundo é um inferno. Mas por os viventes não conhecerem outros meios de educação, outros meios de instrução, tinham que adotar sempre o que aí está no mundo, até que lhes chegasse o conhecimento verdadeiro racional, para então entrarem todos em equilíbrio feito pela imunização racional. Há viventes que dizem: como custou para chegar à conclusão real da vida? Que custo para chegar à salvação de todos? E digo eu, tudo tem seu tempo. Agora é que chegou o tempo de conhecerem o que estão conhecendo, porque antes eram mais atrasados ainda, e pensavam em melhoras, pensavam em fazer do mundo um paraíso, mas hoje estão vendo que o mundo é do sofrimento irresistível, de lágrimas e dores pavorosas. Hoje sim, agora sim, é que estão na ocasião de abraçar a escrituração racional, de coração, porque é o que estão esperando. É a salvação de todos, portanto, tudo pronto, tudo chegando com seu tempo. Agora é que reconhecem que são umas feras traiçoeiras, desumanas e sem consciência. Antes pensavam que tinham consciência, mas hoje vivem todos assombrados uns com os outros, desconfiados uns dos outros, sem confiança em ninguém, sem encontrarem onde se agarrarem ou segurarem-se. E por isso, como estão cansados de ver, hoje estão no alto, amanhã estão embaixo. Hoje são tudo, amanhã não são nada. A incerteza apoderou-se de todos pelo que se passa no mundo, vivendo desconfiados uns com os outros, desconfiados até consigo mesmos, com a incerteza partindo de si mesmos, vivendo todos em apuros, faltando apenas, para consertar toda essa situação, a imunização racional. Chegou agora a imunização racional, é agora, portanto, o seu tempo. Chegou agora a redenção universal, a salvação eterna de todos. Vejam, pois, que tudo tem seu dia e tudo é feito dentro do seu tempo. O mundo vem cada vez mais agonizante e todos no mundo em agonia, chegando agora a hora da imunização racional triunfar rapidamente entre todos. Se o mundo e os seus habitantes não estivessem agonizando, seria mais difícil ao vivente procurar progredir rapidamente, pois o vivente, quando não precisa, não quer saber de nada. É só quando precisa é que quer saber de tudo. O mundo é um cataclismo de doenças onde a fé nada vale. E assim eu, o racional superior, dando aqui nessa escrituração de redenção universal o caminho e o saber para todos alcançarem a imunização racional. Não levem em conta as repetições de assuntos, que para uns há necessidade de assim ser e para outros não. Há uns que bastam falar uma vez, compreendem tudo, mas há outros aos quais é preciso falar milhares de vezes para compreenderem o porquê das coisas e como elas são. O mundo é um cataclismo de doenças. Todos são doentes, porque são produtos da bicheira, que é este mundo. A Terra é uma bicheira produzindo bichos de todas as maneiras e de todas as espécies. Por conseguinte, são feitos dessa natureza doentia, e por isso doentes são. E por serem doentes, é que não são eternos. Se fossem bons, seriam eternos, porque o que é bom não se estraga. Só o doente é que, com o tempo, se estraga, e assim está visto que todos são doentes. A saúde é um nome inventado para fantasiar a vida, para dar valor à vida, quando já sabem que ela nenhum valor tem. Por isso, queiram ou não, perdem-na de uma hora para outra. E assim, com esse cataclismo de doenças, essa formação doentia, vem a ciência querendo lapidar o saber para melhorar o estado das coisas, e tudo cada vez a pior. A ciência falhando sempre.
A geração é formada e produzida pela inflamação da doença, e por isso tudo se inflama quando começa a gerar, são os micróbios em formação, tratando da criação do corpo. Se a vida fosse produto de doença, não existiriam as doenças, mas por a vida ser produto de doença, é que todos são doentes. A saúde é palavra inventada, como todas as outras, para sugestionar e ludibriar o vivente. O vivente, mesmo não se queixando de coisa alguma, é um doente, e por isso, de uma hora para outra, aparece a dor ou o queixume. E de um momento para o outro morre, porque é um doente. Portanto, todos são doentes. A doença é uma coisa natural da natureza, e por tudo estar fora de seus lugares, por não ser esse o verdadeiro natural, é que todos estão sujeitos às doenças. A palavra natural foi feita também para ludibriar, sugestionar e fantasiar a vida, como se essa mesma, para os que não conhecem o porquê assim são, e limitam-se a dizer que a vida é essa mesma, mas não conformando-se com ela. Aparentemente, dizem estar bem de um jeito e estão mal de outro. Volta e meia queixam-se reclamando e achando com o tempo que a vida só pode ser uma aberração da natureza ou um misterioso e inexplicável fenômeno, um enigma sem solução. Então dizem, seja tudo como a sorte quiser, cada qual com a sua pregação, mas nunca se conformando com a vida, pois não há quem se conforme com a forma de viver. Se todos se conformassem com a vida que têm, não haveria ambição, não haveria a ganância, o ciúme, a inveja, a malquerença, e todos estariam satisfeitos com a vida que têm. Mas ninguém se conforma com a vida porque são doentes, e doente sofre, rico ou pobre, grande ou pequeno. Todos são doentes, todos vivem assim, nessas condições, sem dar explicações, sem conhecerem por que assim são, a não ser agora que estão conhecendo o Fausto da vida e o porquê desse cataclismo, dessa anormalidade, dessa atrofia de todos os seres. Como sabem, tudo é bom e nada presta, por tudo ser aparência e nada mais. Por serem doentes, é que não há equilíbrio e variam o pensamento, o gosto, os ideais e as vontades. Ficam todos debaixo de uma série de conjecturas sem saberem dar explicações do porquê assim são, sem conhecerem o natural de todos e adotarem esse natural sem conformarem-se com ele. A doença é da vida, em consequência de a natureza ser doente, porque é deformada. Os viventes, para aparentarem que são bons e que são limpos, usam a água e outras coisas mais para a higiene corporal. Se não fossem doentes, não precisariam disso. Mas, por serem doentes, têm a necessidade de todo esse trato para não sentirem, muitas vezes, asco de si mesmos. Por estarem iludidos com esse palavreado inventado, é que dizem ter saúde, estarem bem e fortes, só mesmo quem não conhece o seu eu. Quem não conhece o porquê assim é. Quem não conhece o porquê do mundo, de onde vieram, para onde vão, o que eram antes de assim serem como são. Estão acostumados com essas fantasias todas, traindo a si e a todos, e a vida encerrando-se sempre nisso, apresentando tudo sempre de mal a pior. Para libertar todos dessa grande confusão, desse cataclismo, há muito o que explicar. Há que provar e comprovar, como aqui está provado, o encanto e a nulidade dele. Há que mostrar a todos o verdadeiro valor do desencanto, que é onde estão as bases reais da vida. Vejam que tormenta entre toda a humanidade, que por ser encantada não poderia deixar de ser assim como é. Então, resumem tudo dizendo que a vida é uma ilusão, que vivem todos iludidos, porque ninguém conhece a verdade das verdades. Aqui estão elas para o bem de todos. Aqui está a ressonância invadindo a todos que julgam-se com capacidade de erguerem-se sobre todas as hostes, e vivem despercebidos pelo amor de tudo quanto é natural e dizem-se talentosos. Fracos sábios os que se julgam assim. A natureza é de um todo contra os seus próprios feitos, por ser a natureza contra si mesma, por ser deformada. E sendo assim, viverão sempre esses vespúcios suspirando
com as tréguas do Senhor que nunca encontraram nem puderam ter. Suposições que fazem com que prevaleçam as aparências como verdades. E quem julga tudo isso por si encontra um turbilhão de farrapos como um guerreiro da fé a implorar trapos. Pois, de tão velho que isso é, se tal não fosse medíocre, há muito que todos medicados estariam e curados de todos os sofrimentos. Vejam que o trabalho da fé é um turbilhão supersticioso. É um modo de iludir-se e de trair-se, como quem arma uma ratoeira para cair dentro de um buraco. E assim vivem com esses folguedos da vida, com brilhos foscos e a mania sempre de dizer que esperam melhorar, porque com fé hão de vencer. Se na fé estivessem reunidas todas as glórias, bastaria todos terem fé para serem glorificados. Mas a fé é apenas um instrumento inoculoso que nada vale aos necessitados. A fé pertence a esse engodo de palavras sugestivas, emocionantes e atraentes para animar hipocritamente e fantasiar melhor a vida dos jubilados, pelas contradições que são os sofrimentos e as desilusões que perduram nas criaturas sugestionadas por esses enigmas traiçoeiros sem solução e cuja correspondência é sofrer sempre em penitência. E assim, quanto mais a fé, mais desilusões, mais confusões, bem indumentadas, na fantasia criada para os hipócritas ficarem mais adormecidos. O Espiritismo é a flor primária do encanto, e é por isso que sempre manteve todos encantados, na incerteza de tudo, em experiência de tudo, para apurar isto ou aquilo e não chegarem à conclusão satisfatória, por ser o Espiritismo produtor de toda a confusão dessa vida misteriosa. O encantado é o vivente que pisa nesse chão sem saber o porquê pisa, e o vivente nesse mundo sem saber o porquê nele vive, sem saber o porquê ele assim é e como é. Por tudo isso é que se dá aos viventes o nome de encantados, porque vivem nesse mundo fazendo mistérios de tudo, encontrando tudo misteriosamente. Encantados pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo mundo e pela natureza. Então costumam dizer que esse é um encanto que jamais será desencantado, que não há quem desvenda esse mistério, que isso é da lei do mestre. Fazem todas essas suposições conjecturando outras mais, de acordo com o seu fraco modo de imaginar e solucionar as coisas a seu jeito de interpretar. O encantado vive assim a variar desse jeito, a vagar sem conta, sem nada saber de si nem das demais coisas, sem saber divulgar a sua origem, desconhecendo completamente o seu ser, em imaginações vagas à procura de uma realidade para se poder basear no que não existe, e fica nesse sonho de sofredor ambulante, um mau interpretador das coisas, pensando que tudo é como a sua imaginação julga ser. É uma infelicidade muito grande do vivente não se conhecer, pois o vivente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, vivendo cheio de sonhos misteriosos, sem poder julgar com certeza que isto ou aquilo é verdadeiro. Mas a mania é um plebiscito orgânico do próprio vivente. É raro este ou aquele que não tem mania de dizer que conhece, que sabe, e vendo na frente de seus olhos que toda a sabedoria desse mundo é falha, que todos nesse mundo são errados, e por todos serem errados, teimosos e persistentes nessas contradições, é que dizem estar direitos, embora vendo a confusão em si mesmos. Basta serem encantados para serem desequilibrados, e basta serem desequilibrados para não saberem o que dizem, e proveito nenhum tirarem do saber que dizem ter. O que adianta conversar com quem não sabe o que está dizendo? Não adianta nada. No mundo tudo está errado. O certo não se encontra em lugar nenhum, e por isso todos vivem errados. Se no mundo existisse o bem e o direito, há muitos todos já viveriam bem, felizes e direitos. Por não existir o bem e o direito, é que todos vivem errados, sofrendo sempre de mal a pior. Portanto, o que adianta discutir com quem não sabe o que diz, com quem não sabe nem o que vê? É o mesmo que conversar com cegos de olhos abertos, que estão vendo tudo e não compreendem nada. Não sabem que todas as artes e ciências foram feitas pelos encantados para poderem viver, e o encantado tem, por isso, razão de assim ser.
Mas quem já conhece o que é ser encantado e o que é ser desencantado, não perde tempo com os que dependem de muitos esclarecimentos para chegarem à conclusão da verdade das verdades. O encantado é um vivente que ignora o seu ser e todos os seres que compõem essa formação que é o mundo. O encantado é um ignorante e, por ser ignorante, acarreta muitas vezes para si os maiores males. O ignorante é uma folha seca que não sabe onde vai cair, que, com um sopro insignificante, não sabe onde vai parar. Portanto, não se deve dar ouvidos a quem não sabe o que diz, a quem não sabe com quem está falando. O encanto é de uma força insignificante e o desencanto é de uma força muito diferente, de uma força esmagadora. Vejam a distância que separa esses dois polos e reparem a infantilidade, como é muitas vezes a causa da derrota dos ignorantes que pensam estarem certos e estão errados. Quem precisa, procura, mas existem muitos que precisam, mas não sabem como procurar. Os que procuram têm e os que não sabem procurar não têm, embora muitas vezes sendo orientados, mas não querem saber, de acordo com o seu grau de infantilidade ou ignorância. E assim, eu, o racional superior, apresento todas essas demonstrações que vão muito longe em trechos profundos, visando este assunto precioso para os que valorizam o direito, a razão e salvação de si mesmos, feito pela imunização racional. O bom triunfo é feito pelo bom interpretador daquilo que é bom, e o mau triunfo é feito pelo mau interpretador daquilo que é bom. Os triunfadores já conhecem esse princípio da imunização racional, que se baseia somente no bem-fazer e na salvação de si mesmos, vivendo sempre em multiplicações de melhoras sucessivamente até chegarem ao ponto máximo de redentorizar-se. Redentorizar-se quer dizer estar completo de tudo, não lhe faltar nada, saber tudo e tudo conhecer. Para chegar a este ponto com máxima naturalidade e facilidade, é preciso somente ser constante na leitura, para estar sempre em contato com a imunização racional. Então, aí vai tudo se justificando, as virtudes desencadeando de uma tal forma que causa até espanto e admiração ao próprio vivente. As modificações para melhor vão sendo cada vez mais persistentes, para o mais depressa possível terem em si mesmo a definição integral da imunização racional. Não há obstáculos a vencer. O bom interpretador sabe interpretar muito bem o que é bom e acatar logo o conhecimento racional, para ver o que é, como é e se serve ou não. Já o mau interpretador luta com dificuldade para interpretar o bem e não dá importância, porque nem dizendo que é para o seu benefício, ele nada quer saber. Os bons fazem até questão de verificar quais são os resultados que podem adquirir nesta escrituração racional. E os maus interpretadores, muitas vezes nem aconselhados, nem lhes explicando e incutindo uma infinidade de conhecimentos, procuram e querem o bem de si mesmos. Os maus interpretadores são como doentes que preferem morrer a ter que tomar o remédio que lhe vai curar. Como na vida dos humanos, há a tal aparência, é que vivem todos enganados uns com os outros, aparentam ser bons e, por aparentarem assim, acham que são bons, mas não dão provas. Todos andam atrás do que é bom e do bem para si mesmo. Aquele que é bom, quando ouve falar em uma coisa boa de bem para si, quer logo. O ruim, ouvindo a mesma coisa, não quer saber. Porque é ruim, deu provas de ser ruim com aparência de bom. O ruim não quer saber de nada, não reconhece o direito, não lhe interessa o que é bom, não crê em ninguém e pensa que todos são iguais a si. Mas todos esses assim sofrem muito e mais terão que sofrer até chegarem à mesma conclusão dos bons. Os bons chegam mais depressa do que os ruins. Como a vida é de aparências, muitas vezes o vivente confunde-se e pensa que todos os sentimentos são iguais. O vivente pode aparentar que é bom, mas o sentimento não combina porque é ruim. E assim, vejam a vida dos confusos e dos cegos de olhos abertos e como são reinantes os efeitos do seu idealismo. O ideal do bom é o bem, o ideal do mal é o mal, e por isso os bons interpretadores
vivem para melhor e os maus interpretadores, ao contrário. As confusões do mundo são fruto das filosofias. Esta escrituração, universo em desencanto, quebra o encanto de todos esses viventes que vivem com essas oferendas a pedir e a implorar a um poderoso desconhecido. Sim, está provado que são órfãos desse poderoso, ao qual todos pedem, ao qual todos imploram. O quanto mais pedem e imploram, mais sofrem, porque não são atendidos por serem órfãos. Está visto que os nomes inventados com muito custo pelos próprios habitantes desde o tempo em que eram gagos atrasados, valor nenhum têm para serem reconhecidos como de poderes superiores. São nomes inventados com o mesmo valor daqueles dados às coisas e aos objetos, mas, nos primitivos tempos, os mais espertos inventaram lendas e desfrutaram muito das suas invenções, elevando-se com suas pantomimas, e só de um certo tempo para cá é que o povo, abrindo os olhos, cansado de pedir e implorar ao Todo-Poderoso, vê que quanto mais implora, mais a vida torna-se um insuportável inferno. O vivente, cansado de implorar e de sofrer, diz que não quer saber de mais nada. Era um crente fervoroso e tornou-se um descrente de tudo, não crendo em mais nada. Renega esse poderoso soberbo, dizendo que filho nenhum ele tem nesse mundo. Sim, porque o bom sofre e o ruim também, chegando então à conclusão de que todos vivem por conta própria. O vivente, com esses argumentos e todos mais, vai chegando à conclusão dessa grande confusão que existe no mundo. Dessa infinidade de orientações, umas já extintas e outras que ainda existem. O vivente observa que todos imploram em vão e que se todos aqueles que imploram e fazem seus pedidos fossem atendidos, todos seguiriam essas orientações. Mas, por não serem atendidos, é que não cumprem fielmente os juramentos exigidos por essas casas onde dizem estar a verdade. Está aí o porquê da grande confusão e dos viventes serem assim como são, desconfiados e indolentes, baseando-se na matéria por não encontrarem o lenitivo que imploram ao Todo-Poderoso. Não são atendidos nem nas soluções das coisas mais necessárias, como a fome, a desgraça, as pestes, a miséria e a saúde. Se o implorar tivesse correspondência, todos seriam felizes, mas por não ter, é que todos são caducos, crendo e descrendo, vivendo as apalpadelas para ver se dá certo ou não. Culpados são aqueles que procuram manter essas coisas sem prestígio, como se o tivessem. Mas o sofrimento é sempre o melhor mestre e prova aos viventes os efeitos de todas essas grandezas aparentes, que na realidade sempre acabam por mostrar o reverso do que dizem. Isto são comentários do segmento dessa leitura para clarear e orientar a vida de um corvo que, com o seu fundamento esclarecido, sana as dúvidas dos desconhecidos no assunto real da vida. A vida é boa, o modo que todos vivem é que é ruim, e por isso todos sofrem. Se a forma de vida não fosse ruim, ninguém sofreria. A forma de viver-se feliz só será alcançada através da imunização racional. Então aí, o modo de viver será bom. Enquanto as consciências forem dominadas pelos seres materiais, o mundo e a vida sofrerão as consequências dessa brutalidade infernal. O que faz o vivente ser assim é o atraso, e quanto mais os viventes julgam-se adiantados, mais o sofrimento aumenta, provando o grande atraso de todos. Valorizam os seres materiais mais do que a própria vida. Eis aí o grande atraso que todos veem como verdadeiros conscientes, a empregarem o tempo e valorizando-o mais que a própria vida. Ninguém quer sofrer no mundo, mas, enquanto viverem assim, tem que sofrer. O ser material é muito valoroso, mas o valor da vida deve vir sempre em primeiro lugar. A vida deve ser a coisa de maior valor no mundo, para depois dar lugar às demais coisas. O sofrimento é reinante no mundo inteiro, porque valorizam os seres materiais ao invés de valorizarem mais a si mesmos. Estão errados, primeiro os viventes e depois todas as outras coisas.
Com o adiantamento, chegarão à conclusão de que a vida é a coisa mais preciosa do mundo, e aí então a confusão reinante acabar-se-á por não mais aguentarem o peso do sofrimento. O sofrimento é um mestre muito bom para os rudes que, com o tempo, chegam à compreensão de que a vida é curta e que não adianta incomodar-se ou sofrer pelas coisas que aí ficam no mundo, e que só um atrasado muito grande procura sofrer sem resultado. Mais adiante, interpretarão a vida muito diferente do que interpretam hoje. Mais tarde é que irão ver que não dá resultado algum para a humanidade todas essas guerras, todas essas lutas, todos esses sacrifícios. Qual o benefício que tudo isso tem trazido ao mundo? Nenhum. Mostra apenas prejuízos, mais sofrimentos e más consequências. Portanto, é muito fácil chegar-se à conclusão de que com o tempo tudo isso terá que sofrer uma grande transformação, por o sofrimento ser cada vez maior, até o ponto de tornar-se irresistível, e por isso terem de modificar o modo de viver. Nascerá então no vivente o desprendimento das coisas e o desprezo aos seres materiais. Aí já estarão mortos de cansaço, não aguentarão mais a vida. Será então outra completamente diferente dessa, porque estarão senhores do conhecimento da imunização racional. Quando todos chegarem a esse ponto, o modo de viver será muito diferente, porque todos estarão adotando a imunização racional. E, por não poder a imunização racional resolver tudo de repente, basta ser racional para tudo ir-se resolvendo naturalmente. Se todos agora conhecem a imunização racional, não poderiam modificar-se de repente. Portanto, muito antes de todos serem imunizados, já todos conhecerão e adotarão esta obra. E as futuras gerações já irão sendo criadas com outros sistemas, com outros modos, com o método racional. Então, sim, já irão sendo feitos desde que nascem, e a vida será outra muito diferente dessa. Os seres materiais não terão valor, o valor será dado à vida, por esta ser racional e todos estarem vivendo racionalmente. Como estão vivendo, falam irracional, mas vivem como bichos, como feras humanas, sem saberem o que é racional. Como vivem errando mais do que acertando, vivem espiritualizados em experiências, sofrendo como livres pensadores incompletos de tudo. Imunizados viverão muito diferentes, completos de tudo. Um imunizado vivendo nesse mundo é como um vivente no meio de uma porção de bichos. E o vivente, no meio de uma porção de bichos, sente-se incomodado. Faz completamente diferente do que fazem os bichos, porque esses não têm sossego nem dão a ninguém, não regulam, são bichos. Um vivente imunizado no meio de bichos passa por bicho também. No meio de malucos, passa por maluco. E como todos são bichos e malucos, pensam que o imunizado também é. Prova é que, se assim não fossem, todos liam, todos se influiriam convictos da verdade das verdades, porque veriam e sentiriam os efeitos da imunização. Mas o que se vê é todos viverem dizendo que o branco é preto e que o preto é branco, por não terem tempo suficiente para serem imunizados. A imunização é uma coisa natural, e o que é natural não pode ser alcançado de uma hora para outra. Há coisas que dependem do tempo, como a árvore que se planta e se espera crescer, robustecer e formar para reflorescer. Racionalmente, tudo se vence, mas vejam como o mundo e seus habitantes estão tão atrasados. E quanto mais atrasados, mais sofrimento. É conhecido que todos vivem como bichos, e na mesma hora que estão se dando, sem razão aparente brigam. A imunização racional não veio há mais tempo, porque a humanidade já foi pior do que atualmente, pois hoje se julgam tão adiantados e são feras bravias, que fará em outros tempos, e por isso que muitos costumam dizer que o mundo está no começo do seu fim. Sim, chegou o tempo de acabar esse modo de vida, e por isso o sofrimento se aperta cada vez mais no mundo inteiro, entre todos. Tudo vai sempre para pior, e assim chegarão todos à conclusão de abraçar a imunização racional o mais rápido possível, por o sofrimento ser cada vez mais irresistível e ninguém saber como se livrar de todas essas aflições.
Aí encontrarão a imunização racional na hora de maior angústia, e para se valerem da sua salvação, a abraçarão de coração e a segurarão de unhas e dentes. A imunização racional é a tábua de salvação de todos, e os viventes chegarão, devido ao sofrimento, no ponto máximo de desgraça e em um estado desesperador. E os mais incrédulos dirão, então, se essas orientações que aqui estão profetizadas pelas diversas filosofias trouxessem o bem para a humanidade, todos há muito já viveriam felizes. E quando acaba, tudo isto é tão antigo, de séculos seclórios, e nada se vê de bem, e tudo de ruim a cada vez pior. Tudo isso são filosofias e autossugestão que nada têm para se aproveitar, pois quanto mais imploram, quanto mais pedem, mais no mundo tudo se arruína, mais guerras se vêem, mais desgraças, pestes e fome. Tudo isso é exploração, é conto do vigário. Nada disso é verdadeiro, como dizem, senão todos estariam bem há muito. E assim, vão todos pelo mesmo caminho, se desiludindo dessas coisas até chegarem à conclusão de que todos são incrédulos. Nesse mundo tudo vai se enfraquecendo, tudo vai para pior, e dessa forma a parte espiritual também se enfraquece cada vez mais, chegando à fraqueza ao ponto de tudo desaparecer naturalmente. Aí imperará em todos somente a imunização racional, e a vida será outra muito diferente dessa, por todos terem chegado à conclusão racional. Onde está o espírito, está o esperto, e onde está o esperto, está a desconfiança. Onde não há confiança, há a desistência. A parte espiritual enfraquece por pertencer a essa deformação, e tudo que pertence a essa deformação são seres que estão expostos às suas transformações. Tudo que está deformado enfraquece e chega à extinção pela fraqueza de sua deformação. Portanto, todos esses viventes do vácuo, com o tempo perderão todas as influências sobre os humanos, e aí o número dos incrédulos cada dia aumentará mais. O espiritismo é um potencial aparente por pertencer à deformação, que nunca deu nem dará equilíbrio normal a ninguém, e muito menos a estabilidade, por serem seres deformados que pertencem a essa mesma natureza de desagregação. Vejam como no mundo todos estão atrasados, e tudo que existe no mundo é de um atraso espantoso. Falam em bem, mas cada vez vai tudo a pior. Para o velho continente, a maioria dos povos completamente desiludidos do que possam ser validos ou socorridos por poderes invisíveis. O número de incrédulos é cada vez maior, e por isso todas essas profecias, com o tempo, se acabarão naturalmente, por o vivente, diante de tanto desespero e sofrimento, chegar à conclusão que não adianta mais perder tempo e implorar em vão. Eis porque as questões do mundo e as soluções de todos estarem na imunização racional. Racionalmente tudo é, tudo vale, tudo resolve. Fora do racional, nada se sabe do porquê do mundo, do porquê de todos e do porquê de tudo. Os fantasiados das filosofias vivem a enfeitar tudo muito bem, mas quanto mais procuram apresentar todos esses enfeites, mais tudo vai de mal a pior, obrigando o vivente a não querer saber de mais nada. E veem assim a vida no reflorescer das maravilhas do desencanto. Os corações se abrem, se harmonizam, se tranquilizam e transbordam de alegria pela confiança do que se vê, do que se sabe e se conhece. Então, dizem os infantes consigo mesmos, desencantados: somos felizes dos mais felizes que existem no mundo, porque somos os primitivos a conhecer, a alcançar e adquirir esta grande graça que é a salvação de nós mesmos. Não poderíamos ser mais ricos do que somos. E assim, jubilados pelo reconhecimento de tudo que já conhecem e sabem. Mais felizes do que nunca, apoiados em tudo com a permanência da autenticidade em si mesmo. Andam certos porque sabem o porquê andam e o porquê vivem, considerando-se sempre os mais felizes de todos no mundo. Sim, são felizes por serem os primeiros a conhecerem a imunização racional, e assim todos serão
pois o maior tesouro ninguém pode possuir. É um poder que chega ao mundo de forma tão natural para quem era tão desconhecido de tudo, e vem agora a tomar o conhecimento do porquê disso tudo, sem esperar. Ninguém poderia supor que isso haveria um dia de chegar ao mundo, que isso poderia existir e que no mundo pudesse aparecer. As fantasias dos pancrifas. Hoje o vivente tudo sabe, ciente e bem convicto da verdade das verdades, confiante na imunização racional, o triunfo mais sublime do mundo, que a todos vai surpreender, que a todos vai levar ao conhecimento da escrituração, universo em desencanto. E assim, todos mais firmes do que nunca, prontos para vencerem quaisquer obstáculos, pois para os imunizados não há obstáculos. Obstáculos existem para os pancrifas. Pancrifas quer dizer pandemônios, encantados, feituras de direito que não existem, preconceitos criados pelos pancrifadores, vestido com indumentárias hipócritas e falsas. Panterasmos, panterudos, panteras, vivendo pelo modo diversum, principiando pelo primitivo horizonte de fontes perdidas. Como assim é o encantado e são os encantados. Então, por sacrifício de todas essas indumentárias, fizeram, por assim dizer, todo esse acúmulo de fantasias pancrifadas, pondo em jogo os costumes e os hábitos dos adormecidos, que foram adotando tudo como palmude do céu divino, e dizendo estarem direitos. É assim aquilo que pensavam ser direito, e hoje, com a continuação da escrituração, fica sanado todo esse sono e todo esse sonho, para que o vivente considere consigo mesmo que esse mundo é mesmo de surpresas, porque todos, desde que nascem, vivem na incerteza, aprendendo sempre até morrer e sem conseguirem o veredictum do verdadeiro saber. E assim se enxerga essa escrituração, tintim por tintim, que todos os seres e o ser real desse palmude foi sempre um poço d'água que ninguém desvendou e que nesse pote de tantas contas nada podiam encontrar. Regeram essa temporada toda, essa eternidade toda, com fito de melhoria, e esta sempre muda ficou, e o mal de tudo sempre se multiplicou. Vejam o que são e o que já foram, quantas modificações e quantas contradições, quanto diabolismo, quantos pandemônios em vida, quantas cegueiras de risos de lama amargurados, e quanto agora já tem melhorado. Estão aí os primitivos passos para chegarem à conclusão de tudo e o desalento desse mudismo dos que não sabem o que dizer. Vivem esses vangloriosos com taxas de caducos, com o fruto da lepra, a ressonar com louros dourados e vivendo como papagaios, ricos de papagaiada, muitas vezes sem nada saberem e julgando-se competentes para darem suas piadas como coisa que conhecessem o que é o ser racional. O mudismo desses pancrifas está no espantalho do íntimo azouгado como carniça no brejo, como a lama empedermida de um lodaçal, consumidor de vidas, e o vivente sonha, tem sonhos e mais sonhos, como coisa que nesses sonhos estivessem as realizações das coisas. O sonho é um conteúdo das misérias orgânicas, e quem se impressiona com miséria é mais miserável que elas mesmo. A vida é uma belicose, uma cópia uns dos outros, e nessas cópias é que assim fantasiam uma vida, ao modo de seus serafins, como os quesitos que acharem naturais. Então aí vem as conformidades, uns se conformando e outros não, devido à belicose da prematura vontade de heresias do ser, do idealismo e do gosto. Formam-se aí na vida uma cadeia ou uma prisão. O vivente é um preso, é um condenado, trabalha, sofre e morre. O vivente está sempre preso a tudo isso. Quando perde a vida, costuma dizer que ganhou a liberdade. E a belicose criada por esses fantomas faz o vivente ficar com a imaginação de que, depois de morto, o espírito ou a alma vai para junto do Pai Eterno. Hoje estão vendo que foram submetidos a contos de fantasias, traídos, enganados, e por muito tempo ainda permanecem sonhando que aí estão presos para pagar os pecados e que depois dessa condenação cumprida
as almas se retiram para a vida eterna do céu. É assim que se conformam e aceitam o sofrimento com resignação. Agora, eu digo, ninguém sofre resignado. Se o vivente pudesse, não sofreria. O vivente sofre porque não sabe ou o porque não pode se livrar deste ou daquele sofrimento. Resignação é uma palavra feita para sugestionar e confortar os viventes que sofrem, dizendo-se que o sofrimento resignado leva a alma para outro mundo sem penas, e ficam assim os viventes cumprindo essas penas angustiosas por causa das ilusões criadas pelas falsas filosofias. Vivem assim esses belicosos perdulários, com esses contos sujos, fazendo os fracos perderem tempo e botando assim em penitência uma infinidade de vidas pela boa fé. E assim, já vem de muito esses belicosos enfronhados nessa tese de caducos, no uso e frutos de geração em geração, perdendo tempo, perdendo passos, dentro dessa vaga ilusão, concebendo todas essas misérias a título de salvação. Se a salvação estivesse nas misérias, como aí no mundo apresentam, como o certo e o direito, se a salvação aí estivesse, já há muito todos estariam salvos, pois que de há muito tudo isso aí existe no mundo. É tudo uma papagaiada muito bem arranjada, onde os belicosos vão vivendo à custa de seus truques, impingindo aos cegos de olhos abertos triunfos dessas correntes de maldição. E por isso, todos sofrendo de mal a pior. A salvação nunca existiu no mundo. Existe sim somente a palavra, mas quanto mais se fala em salvação, mais tudo piora, mais aumenta a degradação. O vivente não deve ficar falando em coisas que nunca viu, como se existissem. Os que assim agem precisam sofrer muito mais para enxergar o direito e o torto e poderem falar daquilo que não vem. Existe a palavra salvação, mas a salvação nunca existiu, e por isso o progresso do mundo é somente de destruição. O vivente consciente e racional fala e prova, mas o livre pensador não prova o que diz. E assim, já de muito vive o mundo cheio de salvadores, mas somente o racional tem enxergado que esses salvadores só tratam da salvação de suas conveniências. E vivem esses papagaios nessas correntes de aventureiros, dando patadas no direito e abraçando o torto como o direito. São uns indolentes, belicosos, imprudentes, enfiados nesse abismo como cegos de olhos abertos, que enxergam tudo e não conhecem nada. Pensam que sabem tudo e não dão divulgação, de princípio ao fim, do que o mundo é e todos os seus feitos. São, afinal, verdadeiros inconscientes. O vivente não deve protestar aquilo que é bom, nem falar sem saber e ter certeza do que diz. Assim, procedem os inconscientes, os viventes que não têm consciência e que gostam de andar errado sempre. Os inconscientes não se incomodam e os que têm consciência gostam de andar direito, gostam do que é verdadeiro, do que podem provar e comprovar verdadeiramente. O vivente que não tem consciência é o que não procura o direito, não quer saber do direito e nem prova o que diz. É um vivente que fala por ver os demais falarem. E porque os outros falam, tomam como verdade, mas na hora de provar e comprovar o que falam, não provam nem comprovam essa verdade, passando decepções, porque se tivessem consciência, procuravam antes saber se está certo ou errado. Tem muita gente no mundo que aparenta ser aquilo que não é, aparenta ser equilibrado e procede como um verdadeiro desequilibrado, dando provas, com suas atitudes, de que não tem equilíbrio. A imunização racional é o maior tesouro do mundo. Alegrias se encadeando, a harmonia reflorescendo e a glória das glórias correspondendo aos ideais e às aflições de todos. A imunização racional é o ponto que conclui todas as virtudes para a glória, a alegria e a satisfação de todos. É o ponto máximo em tudo que vai correspondendo a todos muito além das medidas do possível. O possível é porque é possível, e o além do possível é tudo aquilo que o vivente não espera e nem conta. Está aí o além do possível. Assim, ricos passos para todos e alegres passos para os colaboradores em benefício de si próprios. Brilhantes passos, brilhantes dias e um tesouro angelical
que multiplica-se gradativamente, culminantemente, para todos que assim vão sendo elevados em tudo. A imunização racional trazendo tudo o que o vivente precisa, consertando tudo, endireitando tudo, organizando o sossego, o bom viver alegre e feliz, principalmente para os que colaboram com o capricho em benefício de si mesmos. Com a imunização racional, o vivente está possuído de todo saber, e com a leitura diária desta obra, irá vendo claramente as modificações que se vão fazendo sempre de bem para melhor, em todos os pontos de vista. Mas não basta apenas a leitura diária, ler é uma coisa e saber o que leu é outra. Quantas vezes acabam de ler e não sabem o que leram? Não sabem reproduzir nem explicar o teor da leitura. Portanto, é preciso ler diariamente, ter apego à leitura para saber o que leu, saber para si e para os demais o que é a imunização racional e o que é ser imunizado. Imunizado quer dizer munido de tudo, sabedor de tudo, conhecedor e explicador desse tudo, tintim por tintim. E para assim ser, é preciso ler e saber o que leu. E para saber o que leu, tem que ler todos os dias sem perca de tempo. Imunizado é munido das verdades, é munido do verdadeiro saber. É um conhecedor do porquê de tudo, do porquê de si mesmo, do porquê de todas as coisas existentes no mundo, do porquê deste mundo e do porquê de tudo antes de assim ser. É um vivente completo, com bases sólidas, claras, lapidadas, sem contradição de nenhuma espécie. E para ser imunizado, é apenas preciso que tenha grande constância na leitura, para ficar munido do saber racional ou da imunização racional, que é a mesma coisa. O vivente não pode ser imunizado sem estar munido do saber racional. Só munido desse saber pode alcançar a imunização. E para ficar munido desse saber, para ser imunizado, é preciso que seja persistente, sem perca de tempo, com a leitura. Uma vez munido do saber, está imunizado. É a mesma coisa que o vivente, para saber escrever, ter primeiro que aprender. Primeiro precisa aprender para depois então ler. Assim é imunização racional. Primeiro é preciso conhecê-la e saber explicar tudo o que nela se ensina, para depois ficar imunizado. Os analfabetos vão aprendendo, vão sabendo pelas instruções dadas pelos que já sabem. Racional quer dizer pureza, perfeição, sem defeitos, elevação sobre tudo, infinitamente justo e certo sobre tudo e sobre todos. Isto é o que quer dizer racional. É uma coisa sem mácula, de saber puro sem competidor, o ponto máximo da perfeição, gerador de todas as virtudes puras, cristalinas, poder sobre todos os poderes, e a consistência de todas as virtudes. A imunização racional é a coisa mais grandiosa da vida de todos, pois nela está o princípio e o fim de todos, o princípio e o fim do mundo, o porquê de todos assim serem, o porquê do mundo assim ser e o antes de todos e do mundo assim serem. A imunização racional é, em conclusão, a redenção universal, a salvação de todos. Está aí provado, pois, na imunização racional, a salvação eterna de todos, a salvação que sempre no mundo foi falada, mas jamais provada nem comprovada. Está aí agora a salvação provada e comprovada pela imunização racional. A imunização racional está ao alcance de todos, mais fácil para aqueles que forem constantes na leitura. Estes vão ficando munidos do conhecimento, vão imunizando-se, aí começam a sentir os grandes efeitos da imunização e ficarão assombrados com tantas glórias que serão cada vez mais importantes e culminantes. Está aí na mão dos viventes um tesouro como no mundo não há outro igual. É o tesouro dos tesouros. Agora sabem como se engrandecer, não devem mais perder tempo, porque quem erra com consciência sofre dobrado. O inconsciente ainda tem uma desculpa, porque não sabe o que faz, é um inconsciente. Está aí em vossas mãos a felicidade eterna, como podem conquistá-la e adquiri-la, sem esforço, sem sacrifício. A imunização racional é uma surpresa para todos, é um conhecimento que alegrará o mundo, acabando com os sofrimentos e com as tristezas. Os primitivos que estão conhecendo devem fazer por onde se imunizar o mais depressa possível. Uma vez munidos do conhecimento, estão imunizados, estão prontos e evoluindo somente com a imunização racional.
Com a imunização racional, tudo é belo, tudo é bom, tudo cresce e resplandece. Todos os ânimos em correspondência devido à influência da imunização racional. O vivente se tornando um grão-mestre diante dos que não a conhecem. E o vivente ficará munido do conhecimento racional muito depressa, muito rápido, por ser ajudado pela imunização racional. Não há dificuldades para os que forem assíduos na leitura. A imunização vem mais depressa do que o vivente pensa ou espera. Portanto, a felicidade do vivente depende, nesse caso, do próprio vivente. O imunizado racionalmente é um vivente que está salvo e sabe explicar porque é um salvador, sabe dar todas as definições com bases sólidas porque está salvo, porque é um salvador, sabe como é feita essa salvação, como tudo foi feito e antes de tudo ser feito como era, de onde todos vieram, para onde todos irão, de onde tudo isso surgiu, a origem de tudo e antes dessa origem a planície racional, como vivem que aqui estão, e o pedaço dessa mesma planície que não estava pronta para entrar em progresso e que com a entrada de uns tantos racionais principiou a desmembrar-se, a descer, a transformar-se junto com os corpos, modificando-se à medida que iam progredindo, até chegarem à extinção do corpo anterior e depois a formação desses corpos que aí estão, a geração de todos os seres. O vivente imunizado sabe o princípio e o fim, definido tudo tintim por tintim, porque está salvo e é um salvador. A imunização racional é, portanto, o maior tesouro do mundo. Na imunização racional está a maior felicidade de todos, porque completa a todos e tudo. Assim, quando este tesouro for conhecido no mundo, será um estrondo, comentar-se-á noite e dia. No mundo todos ficarão em festa por muitos anos, porque a imunização racional é o que todos procuravam há muito e só encontraram agora. Os raios divinos racionais caindo sobre a cabeça de todos os imunizados, aumentando culminantemente cada vez mais para o fecundo servo de si mesmo se conservar rígido, inabalável, sólido, resplandecendo sempre em multiplicações esta grandiosa virtude de possuir para o bem geral e a felicidade de todos esta maravilha. Imunização quer dizer todos munidos, todos reunidos, todos compreendendo uma coisa só, todos munidos da ação verdadeira do seu próprio natural, racional. É um só temperamento, todos se compreenderão de um só modo, o racional. Na imunização não há falhas, não há dúvidas, é a fonte de todos, porque todos pertencem a esta fonte e, querendo ou não, voltarão a esta fonte. Querendo ou não, serão imunizados. Já é tempo de todos reconhecerem que essa vida é uma ilusão e só depois de chegarem aos seus verdadeiros lugares poderão desfrutar o bem. Há viventes que são piores que animais. Estes, assim, são doentes, não regulam. Quem regula direito reconhece que está torto e abraça o direito para ir de bem para melhor. Agora, quem não regula o que está torto diz que está direito. Esses doentes não sabem o que é direito, nem vendo reconhecem, não têm equilíbrio e, por serem doentes, não podem ser caprichosos. O vivente bom e caprichoso reconhece a necessidade de ser imunizado o mais depressa possível. Para tanto, faz por onde possuir, adquirir com capricho e força de vontade. O vivente são enxerga o que é bom e tem logo vontade de possuir, mas o doente não vê a necessidade de imunizar-se racionalmente. Existem viventes que aparentam ser bons e não o são. Isto é para o vivente fazer uma análise das coisas e dizer: é verdade, vivíamos enganados, nem todos têm o privilégio da sã faculdade mental. A maioria dos viventes não dão acessos e por isso não dão a perceber que estão doentes, que sofrem das faculdades mentais. Daí, a humanidade, numa certa parte, torna-se incorrigível e incompreensível quanto ao modo de viver, mas com a imunização racional, tudo isso é corrigido. Eis aí simples dados para conhecerem temperamentos e o porquê da incompatibilidade de ideias que vão pelo mundo. Agora perguntarão alguns viventes: a imunização trará cura a esses enfermos? Respondo eu, sim. A imunização racional vai tratando de levar
as virtudes que aí estão deformadas nessas 7 partes para o seu estudo natural. Então, o vivente não nascerá mais aí, porque as virtudes que aí estão deformadas nessas 7 partes, sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais, conforme vão sendo trazidas para o verdadeiro natural, para a planície cá em cima, vão formando outro corpo completamente diferente desses. Todos dependem dessas 7 partes, e por isso todos têm uma partícula nesses seres, derivando-se daí a formação dos corpos. Todos dependem desses 7 seres para viver. A imunização tratando de transformar essas 7 partículas que aí estão nesses 7 seres deformadas para o estado natural, cá em cima formará então o verdadeiro corpo. Depois delas reunidas, o vivente estará imunizado. Já as partículas todas cá na planície racional, formando o verdadeiro corpo. Quando vier a extinção desse corpo, já aí, por meio da imunização, enxergarão tudo como sabem. Um imunizado está completo de tudo, das luzes cristalinas que aumentam cada vez mais. A leitura, o conhecimento, é simplesmente uma instrução do princípio e fim de tudo, definição e formação de tudo. Depois do vivente estar imunizado, vê tudo, completo e perfeito de tudo. Vejam quantos passos perdidos por aqueles que não conhecem a imunização racional, que todos necessitam, precisam. Assim, as correntes dominantes dominando todos para uma junção fraternal por meio da imunização racional. Todos vibrando, todos eloquentes, todos emocionados pelo conhecimento que vai mexendo com o sentimento de todos, elevando-os sobre todos os pontos de vista em benefício dos próprios viventes. Os viventes alegres e felizes pela certeza que têm de estarem mais certo que todos do verdadeiro caminho. A base racional muito diferente das exefúridas ou zerefúridas, quer dizer, o espiritismo em confusão consigo mesmo e seus pertences. O espiritismo é a causa do sofrimento do mundo. O espiritismo sempre manteve o sofrimento e esta fórmula de viver: quanto mais vive, mais sofre e menos aprende. Por ser tudo isso, como sabem aí do encanto, e por ser do encanto, sempre conservou tudo isso como está. Ao invés de amenizar o sofrimento, mais ele aumenta, multiplicando sempre. Sabem que o espiritismo é antiguíssimo, de longos séculos e veteranas eras. Se nele estivessem o bem como propagam os que estão caducando, já há muito que no mundo todos seriam felizes, pois, encarnando e desencarnando, há longos séculos, já deveriam nascer sábios e puros todos os viventes. E assim, este pleito, que é o espiritismo cheio de contradições, quer provar sem base o que não conhece. E os tantos já fanatizados, obcecados, não enxergam esse grande erro, nem podem enxergar por serem os doentes fanáticos, que para desiludirem-se precisam ver, provado e comprovado, de todos os jeitos e formas, o grande erro. Portanto, não se iludam com o espiritismo. Ele é um meio de ludibriações do atraso, do inconsciente, do inexperiente, do incauto, do ignorante, que pensa estar certo, estando errado. E assim, essas noções sobre os pertences do encanto, do magnetismo, do hipnotismo, do espiritismo, enfim, de todas essas práticas, é perda de tempo, como de muito vêm todos perdendo tempo com o espiritismo, e a prova é a multiplicação do sofrimento no mundo inteiro. Portanto, com o espiritismo, o hipnotismo, magnetismo, magia de todas as outras orientações sempre andaram para trás. Indago eu, de que valem essas coisas? Nada. Ilusão, nada mais. Se valessem, desde muito o sofrimento estaria aniquilado, mas os sofredores que não têm onde se agarrar, nem com quem contar, apelam para esses meios. Uns calham de serem servidos, vindo daí o fanatismo, que do fanatismo a obsessão, sofrendo às vezes mais do que sofriam, dizendo serem provações, porque têm de passar para purificarem o espírito. Às vezes são viventes que nunca prejudicaram ninguém, em coisa alguma, e sofrem que até faz pena. Por isso todos vivem nessas confusões reinantes no mundo inteiro, cada vez menos se entendem, se compreendem, e o sofrimento mais se multiplica. Sofre o grande, o pequeno, o rico, o pobre, quem deve e quem não deve também.
paga o justo pelo pecador devido à inconsciência ser o saber de todos, quer dizer, sabedoria de inconscientes. Portanto, a imunização racional tudo é e a espiritualização nada é, como sempre provou que nada sempre foi. E vive assim a bicharada sempre em confusão nesse pleito de desventuras, nesse sonho avassalador, com uma vida de infinidade de sonhos, pois basta serem bichos para a regulagem ser diminuta. E por isso reina a confusão entre a bicharada que sonha com esse tudo que nada vale. A maior confusão é proveniente da incapacidade do vivente saber o porquê assim é, e por isso todos vivem sonhando, um sonho de olhos abertos, que só não continuará em virtude do conhecimento da imunização racional. A vida de quem está dormindo é uma vida morta, e por isso todos são mortais, todos vivem em sonho, sonhando que estão vivendo, que têm vida e que a vida é essa. De repente perdem-na e acabou-se tudo. Então costumam dizer, fulano tinha tantos sonhos, e quando acabam os sonhos aí ficaram, para outros sonharem também. Quem sonha não sabe o que está fazendo, porque não está no seu natural. E por não estar no seu natural, morre, acabam-se os sonhos, finda-se a vida de aventuras, de experiências, de incerteza, dos sofrimentos, enfim, a vida do mortal. Quem sonha nada conhece, e por isso a vida é de experiências e de ilusão. É uma vida morta, de sonhos. Quem está dormindo está morto, é um natural deformado. Vejam como a confusão é grande. Todos são confusos, desconfiados, por não saberem divulgarem o que veem, a não ser que os ensinem, aprendendo sempre nessa vida de sonhos, e nunca puderam divulgar, a não ser agora, por meio da imunização racional. E por isso são verdadeiras bicheiras em pé, em formato de tudo que nada é. Como é vossa geração e formação, como a de outro bicho qualquer. Portanto, verdadeiras bicheiras em pé, com formato de que tudo são, e nada serem. A ilusão faz com que desconheçam o que são e força-os a sonhar assim desse jeito. A ilusão traindo todos que julgam ser o que não são, sofrendo no mundo esse sonho que compõe a vida como ela nunca foi e nem é. E assim, os bichos fazem o corpo e o destroem. Os bichos geram o corpo, formam-no, deformam e dão sumiço ao corpo. O mundo é, pois, uma bicheira que somente produz bichos. Só agora é que sabem o porquê assim são, porquê de assim serem, porque já sabem o que foram, e porque deixaram de ser o que foram para serem o que são. Por desconhecerem sua origem, é que não podiam deixar de ser confusos, e por serem bichos, é que não têm estabilidade, nem muito menos durabilidade eterna. Agora conhecem o que são e por que assim são, de onde vieram, como vieram, para onde irão e como irão. O que eram antes de serem assim? Eram racionais em deformação. Antes de serem racionais em deformação, o que eram? Eram racionais, puros, limpos e perfeitos, como os demais que aqui estão na planície racional com seu progresso de pureza. Portanto, estão conhecendo agora o princípio e o fim da vossa formação. Estão conhecendo o princípio e o fim desse mundo, de tudo e de todos. Como principiou, como surgiu e como acabará tudo. Por conseguinte, é o caso de se dizer, que sonho, como há muito não sonhavam, como desde muito sonha a bicharada inconsolável, cegos de olhos abertos, que tudo tem que aprender para saber, e agora chegou o saber verdadeiro, que traz, pela imunização racional, o equilíbrio da bicharada. Todos os seres humanos são criminosos. E assim, o sacrilégio é a grande epopeia do mundo. O mundo, para os que já sabem o princípio, é um sacrilégio pelos crimes que desde o começo da deformação foram cometidos. Todos são criminosos. Todo ser humano é um sacrilegiador, bom somente no nome. Tudo depende da hora, do momento, para que a bondade desapareça. Por serem criminosos é que são sofredores. Por serem criminosos é que estão aí condenados à morte. Exposto a todas as enfermidades, sujeitos a todos os males. Por serem criminosos é que o sofrimento é reinante. É que vivem aí dentro desse inferno, dentro do fogo dia e noite. Fogo de dia que é o sol e fogo de noite. Por serem criminosos é que a própria natureza se revolta contra os seus habitantes, com terremotos, vulcões, raios, tempestades, bichos ferozes, doenças incuráveis, enfim,
Por serem criminosos, é que estão aí expostos a tudo quanto é de ruim. E como começaram a ser criminosos? Quando entraram pela parte da planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Foi aí que deram os primeiros passos. Foi progredindo nessa parte que ainda não estava pronta e por isso começou a se deslocar da parte que está aqui em cima. E foi descendo. É essa a origem de estarem dentro desse buraco, olhando cá para cima, para o céu, como dizem. E com o tempo, irem se deformando os corpos até a extinção dos mesmos, formando com o tempo outros corpos, que é a origem dos viventes. São criminosos, nascem aí para sofrer. Sofrem os recém-nascidos, sofrem as crianças que nunca fizeram mal a ninguém. Sofrem os ruins e sofrem os bons. Por quê? Porque todos são criminosos, todos são sacrilegiadores. Agora, os falsos profetas, que nada conhecem, supõem que a vida seja um acordo com as suas ideias, as suas imaginações, ludibriando-se e ludibriando os demais. Dizem os falsos profetas que o sofrimento é uma provação, como coisa que existissem bons e ruins, pois todos são criminosos, como já sabem e conhecem que são matéria sacrilegiada, criminosos que não podem se compreender e compenetrar dos seus deveres de maneira alguma. Hoje estão se compreendendo, amanhã descompreendidos, porque todos são criminosos. Está aí a razão do sofrimento de todos, está aí o mundo e o porquê do tufão de angústias, o porquê o mundo é uma casa de loucos. O sacrilégio está no próprio humano, na própria massa, que por ser criminosa, cria os venenos, as feras e a decomposição de tudo. Tudo que parece bom é simples aparência e nada mais, e por isso tudo passa. Vejam, pois, a formação é de criminosos e a justiça na terra como se apresenta. O ser humano não se doma nem se amansa, e sim acostuma-se. A vida é um realejo que toca o que querem dançar, mas aqui a música é racional, a dança aqui é racional, e o realejo é racional. Toca uma coisa só, dança-se uma coisa só, porque o que é racional está acima de todas as vibrações, de todas as preocupações, de todos os pensamentos, está acima de tudo e de todos. Sabe-se o que diz, o que faz, e não bota em jogo as misérias de ninguém, que por natureza são indomáveis, porque os bichos não se amansam, acostumam-se. O ser humano não se amansa, nem se doma, acostuma-se com os hábitos, com as coisas que lhe ensinam, que aprendem e que conhecem. Por isso, vejam a desolação do mundo, prova mais do que tudo isso que eu digo. Um mundo onde se vêem apenas ciências de feras, sabedorias de feras, inteligências de feras bravias humanas. Por isso, aí estão as lutas, as trucidações, as torturas no mundo, que dizem ser civilizados, educados, instruídos, bons, santos e puros. Tudo isto são dotes criados para ludibriar, que existem apenas no nome e só aparentemente. Brigam por tudo, estrangulam-se, devoram-se e, na hora do desespero, pensam contra si mesmo. O mundo é um caos de misérias, o ser humano nunca está satisfeito com a vida que leva. Torna-se um ser insaciável, por ser feroz, envenenado, e seu veneno fazendo com que nunca esteja satisfeito. Por a humanidade assim ser, é que as guerras no mundo são constantes, e por tudo se aborrece, e por tudo se preocupa. O ser humano é um ser delirante, porque bichos não têm equilíbrio. Basta ser bicho, basta ser fera, para ser desequilibrado. Onde está o equilíbrio do mundo? Em lugar nenhum, e por isso tudo é tão passageiro. O que existe no mundo é a grande fantasia, onde o desejo de uns é quererem ser melhores do que os outros, mais ricos, mais bonitos, mais sabidos, e por isso estudam, procuram se aperfeiçoar, e cada vez estão piores. É o que se vê no mundo, que todos estão indo para pior. Então, para que serve aperfeiçoarem-se? Para nada, pois tudo é feito a título de melhoras, cada vez tudo faz piorar. Quanto mais estudam, mais guerras, mais destruição, maior sofrimento e menor duração de todos. Enfim, tudo o que existe no mundo, as feras humanas têm como um grande culto para a melhoria de todos. É só fantasia, onde dizem serem o que não são, à procura de melhoras e tudo indo ao contrário. Tudo isso é um enfeite de amarguras, são enfeites que as feras humanas adotaram para a destruição de si mesmas. Sim,
porque feras não poderiam criar coisas boas. Feras só podem criar coisas ruins, e por isso que tudo e todos no mundo vão de pior, para a ruína das ruínas. Quanto mais lutam para o bem, mais tudo ao contrário lhes vem. Fizeram todas essas fantasias onde brilham a hipocrisia, a inveja, o ciúme, a ganância, a falsidade, a intriga, a traição, o egoísmo, a presunção e a inconsciência, por onde se pode dizer que tudo é uma ciência de desgraça. Ciências onde habitam todas as ruínas criadas pelas feras humanas, montões de desgraças que levam ao mundo todas as consequências estranguladoras por estarem dominados por essas fantasias, iludidos, ludibriados e embriagados por essas indumentárias que produzem um atraso tão grande que nem dão pela coisa. Tudo isso por não conhecerem a si mesmos verdadeiramente, pois são feras que não se amansam nem se domesticam, e sim acostumam-se. Por o ser humano ser uma fera é que não é persistente, não tem equilíbrio, e por não ter equilíbrio é que reinantes são as confusões entre todos no mundo inteiro. No mundo nunca houve equilíbrio por todos serem feras humanas e viverem fantasiados com esses títulos todos e preceitos aparentes. Vivem uma vida de falsos e por isso sentem uma coisa e aparentam outra. São uma coisa e procuram aparentar outra, porque tudo nessa vida é falso. A própria vida é falsa e por isso não é firme. A vida, por ser falsa, é que de uma hora para outra se acaba. Por ser falsa é que não tem garantia, e sim, tudo que pertence à vida é falso. O falso vive sempre às apalpadelas, sempre em experiências, sempre duvidando de tudo, sempre desconfiado de tudo. Na mesma hora que tem confiança em alguma coisa, por isso ou por aquilo, já está desconfiado. Vive assim, confiando e desconfiando na expectativa disto e daquilo. Desconfiado por isso e por aquilo, com este ou com aquele. A vida é indecisa, existe no mundo uma grande indecisão em tudo, pois são desconhecidos os dias vindouros e, desconhecendo-se o futuro, vive-se na incerteza numa vida que é falsa. Então, para se resumir tudo isso, costumam dizer: todos vivem sob uma autossugestão. A vida é uma aventura, tanto somos os aventureiros que vivemos até morrer, morremos sem querer morrer e sem saber quando vamos morrer. E ainda mais dizem: a vida não vale nada, do nada provém e ao nada reavém. A vida tudo é e nada é, tudo somos e nada somos. Entretanto, continuam a valorizar esse nada como elemento de prestígio, reinando sempre no mundo de sofrimento, pois basta ser fantasia para tudo ser atraente. E o que atrai, tonteia e embriaga. E todos vivem embriagados, dando por paus e por pedras, sem terem convicção do próprio ser, da qualidade de feras indomáveis que se acostumam com as coisas, mas não se amansam. Por não se amansarem, é que nunca estão satisfeitos com o que têm. Se amansassem, se acomodariam com o que têm, mas por não se amansarem, é que são assim, insaciáveis, e nunca estão satisfeitos com o que têm. A fera humana é a pior de todas as feras e de todos os animais. É a mais venenosa, é a mais ruim, e por isso dependem dos outros animais e esses não dependem da fera humana. O ser humano vive todo em confusões. Há os bons, os maus e outros que são verdadeiras aberrações da natureza. Mas em diversos pontos de vista, todos são iguais. Existem variedades de aparências, diversos tipos e diversas formas de se apresentarem, mas basta ser humano para ser uma fera indomável. Vive assim o mundo com essas confusões todas, onde reina sempre a desventura e todos vão de mal a pior, cada vez mais desequilibrados, mais fracos em tudo e sempre sonhando com melhoras e tudo piorando. As feras rangem os dentes umas para as outras, nesse cadafalso bem criado, bem ornamentado pelos forasteiros, que são as próprias feras humanas, vivendo a falarem bem e tudo de mal para pior sempre. Todos em confusões e mais confusões, sofrimentos e mais sofrimentos, torturas e mais torturas, enfim, uma avalanche de ruínas criadas, feitas, inventadas pelas próprias feras humanas. O bem só está no nome, tudo bem fantasiado, mas sempre levado mais depressa tudo para a ruína. Feras não sabem o que é bom, feras não sabem o que é bem, por isso estão bem hoje e mal amanhã. Tudo são aparências, e por isso tudo é passageiro. Nada tem estabilidade,
e por isso são insaciáveis, vivendo somente atrás de novidades. O ser humano é de uma forma tal que, bem especificado, é mais que horroroso. Por a humanidade assim ser, é que todos costumam dizer: esta natureza é um fenômeno, a nossa natureza é berrante, e a aberração deste fenômeno, todos os bichos têm sentimento, mas o sentimento é um veneno, e por isso todos os bichos se confundem. Confundem-se por existir o mal e o bem. Bem aparentemente, um bem que não é sólido, e por isso tudo passa, e há o esquecimento. O bicho humano chora hoje, amanhã está rindo, sente hoje isto ou aquilo, com um sentimento profundo sobre tudo, amanhã não se lembra mais, esqueceu tudo. Um sentimento vadio, sem importância, de momentos, de horas ou de dias, conforme seja atacado pelo veneno. Torna-se assim tudo isso uma natureza desconchavada, onde aparentemente dão valor a tudo, mas verdadeiramente esquecem o valor de tudo. E por isso esquecem as coisas, uma vez ou outra se lembram, vivendo assim frequentemente em desregulagem. Hoje estão zangados, amanhã estão contentes. Hoje estão chorando, amanhã estão alegres. Hoje estão indignados, amanhã estão rindo e brincando. Portanto, quais são os valores de todos esses temperamentos de feras? Absolutamente nenhum. Hoje estão apaixonados, agoniados, desesperançosos de tudo. Amanhã, tão diferentes, tão alegres e contentes, esperando isto ou aquilo, de bom ou de bem. É o que se passa com todos na vida, por não terem o verdadeiro conhecimento do que a vida é, do que são, do porquê assim são, do que foram e por que deixaram de ser o que foram para serem o que são. Se tivessem o conhecimento verdadeiro racional, seriam bem diferentes, e já assim não seriam há muito. As feras têm dois sentimentos, o elétrico e o magnético. O sentimento elétrico produz a alegria, o sentimento magnético produz a raiva, a cólera profunda sobre isto ou aquilo. Mas todos dois matam, conforme a carga. Mata o elétrico da mesma forma que mata o magnético. Quantos morrem de alegria e quantos morrem de tristeza? São duas forças que, quando fortes demais, são fatais. Para verem como o ser das feras é tão venenoso e como é chocante a descrição da humanidade. Tão chocante e humilhante que, em descrição bem minuciosa e esclarecida, sairá mais adiante em outros trechos a continuação desta instrução. Basta surgirem de um nada para tudo serem e verdadeiramente nada serem. Mas esta descrição vai botar no lugar que é tudo isso que nada é. Aparentemente todos são bons, uns melhores do que outros, uns com melhores qualidades do que os outros, mais finos e mais puros do que os outros, mas verdadeiramente todos são iguais. Aparentemente fazem-se de diferentes uns dos outros, em um certo ponto de vista são diferentes, mas noutros são iguais. Em costumes, em vícios, em procedimentos e pensamentos são diferentes, mas no que se refere a feras humanas, todos são iguais, apenas uns com mais gênios do que outros. Nos costumes e hábitos, cada qual tem os seus. No sentimento humano, todos são iguais. Nos vícios, nos modos, cada qual tem os seus. O saber de uns é diferente de outros, mas, na natureza de bichos, todos são da mesma espécie. Cada fera dá para uma coisa, umas com inclinação para isto, outras com inclinação para aquilo. Não é sobre este ponto que todos são iguais, e sim sobre o ponto do próprio ser. O ser é uma coisa e as ramificações são outras. No meio das feras não pode existir o bem. Aparentemente todos falam em bem e os males permanecendo sempre, noite e dia, sempre reinantes. Quanto mais falam em bem, mais males se veem. Quanto mais falam em direito, mais tudo se vê torto. Quanto mais falam em acabar as brigas, mais brigam. Quanto mais falam em paz, mais guerreiam, mais se desorganizam. Portanto, o que as feras dizem não se aproveita. Hoje dizem uma coisa e amanhã se vê outra. Hoje dizem que não querem, amanhã estão querendo. Hoje dizem que não fazem, amanhã estão fazendo. Hoje dizem que está direito e amanhã acham torto. Hoje dizem que estão gostando e amanhã não gostam mais. Imundos, que não sabem o que dizem nem o que pensam, pretensiosos, horrorosos,
com suas macaquices sempre em cena. E assim, a vida dos engomados bravios com esta goma que fizeram para endireitar tudo. E quando acaba, tudo de mal a pior. Tudo e todos a regresso, principiando pela degeneração dos seres, pelo enfraquecimento de tudo e de todos. Tudo isso aí é feito dessa goma bem enfeitada, bem fantasiada, que fez todos serem hipócritas. Embora não queiram ser, são hipócritas devido a esse conteúdo que fez com que todos desconhecessem o porquê assim são. A goma enfeitou todos e tudo de tal maneira que a ilusão cega embriaga, combinando assim com a fantasia para ludibriar e sugestionar. Desta forma, todos são atraídos, todos sugestionados, todos desconhecidos do seu verdadeiro natural, bem abrilhantados com as aparências, cheios de brilhantes aparentes, apresentando e representando aquilo que não são. Enfim, hipócritas, criminosos, por não conhecerem o verdadeiro ser natural, por estarem desconhecidos do seu verdadeiro ser natural, e assim vivendo artificialmente. O que representam? Diabos em vida, diabólicos. A arte é do arteiro e por isso produz desastres, dores, aniquilamentos, sofrimentos, agonia dos seres, trucidações, paixões, ciúmes, loucuras, doenças, pestes, envenenamentos, desgraças de todos os tamanhos, invejas, traições, ganâncias, falsidades, ambições, intrigas e sofrimentos de todas as espécies, de todas as formas e de todos os tamanhos. Enfim, diabolismo puro dos monstros desumanos, produzindo as artes que são do tentador, do sujo, do porco, do famigerado, do Lúcifer, do monstro. Portanto, todos vivendo no reino dos demônios, todos verdadeiros demônios em vida, no mundo onde o mal é reinante e o bem só existe no nome. Todos na vida à procura do bem e ela se tornando um desastre até que o ser humano encontre a morte. Tudo quanto é de mal sempre reinando, por tudo ser produto das artes que envenenam com os seus gases, com a sua fumaça, a atmosfera, que faz com que todos esses males caiam por cima das próprias feras humanas inconscientes. Estão aí todos dentro de um tufão de ruínas, sendo o mundo o reino do inferno, feito pelos seus próprios viventes, que são os demônios. Labirinto inconsolável. Tudo isso feito pelos bichos inconscientes, pelas feras indomáveis, pelas feras que não se amansam e somente se acostumam com as coisas, com os hábitos e seus pertences. Falam em inferno, falam em diabo. Muitos até têm medo do diabo, desconhecendo que diabos todos são, e por isso estão dentro de um inferno criado pelos verdadeiros demônios. Não há sossego, não há felicidade. Falam em sossego e felicidade para fantasiar a vida, para aparentar que estão bem e o mal sempre reflorescendo, sempre tragados por ele, por aceitarem as aparências e as fantasias como brilhantes, num encanto em que a palavra bem-estar nunca refletiu bem algum, pois o bem nunca encontraram, e por isso todos sofrem, uns mais, outros menos, e muitos que aparentam não sofrer, mas também sofrem. Então, costumam dizer, o mundo é de sofrimentos, e para ajudar a fantasiar ainda mais o mundo, criaram o céu, inferno e purgatório. Vivem assim os inconscientes nesse desespero degladiador, onde brilha a fúria do traidor que todos são, com a mania das grandezas que somente são misérias e nada mais. O mundo entupido desse jeito, cheio de imundos que vivem a dizer que o mundo não tem mais jeito, que o jeito do mundo é torto e tudo que vai de mal a pior. Quando vem a desilusão e cai na realidade da vida, como aqui está escrito, e não tendo mais o que fazer, pedem a morte e nada mais. Caem na realidade, viram que tudo isso não passa de miséria. Então, pedem a morte, por chegarem à conclusão de que a vida consiste apenas em sofrer cada vez mais até morrer. Quantos sábios dos sábios se acabam? Quantos grandes e pequenos têm se acabado, dando termo à própria vida quando se desiludem? Outros se metem em conventos à espera da melhor hora. Enfim, nesta conjectura da vida, que é o raciocínio ou o pensamento, encontra o ser humano dificuldades para se libertar.
E só aqui, na imunização racional, encontra a libertação integral e o apoio sólido. Passa, então, a ter mais vontade de viver, porque sabe de onde veio, para onde vai, como veio e como vai. Como tudo isso foi feito, a deformação do estado natural e a transformação desses monstros deformados para esse estado natural de onde vieram. Então, o vivente, por conhecer tudo isso tintim por tintim e ficar convicto do que está certo, tem prazer de viver porque sabe que está imunizado e, sendo imunizado, até o ser integralmente. Pela persistência na leitura, sabe de onde veio e para onde vai, sabe o que ninguém nunca soube e por que os outros têm desânimo de viver e acabam cometendo loucuras. Com a imunização racional, o vivente sente-se com ânimo de viver, porque sabe a razão de estar vivendo, o porquê vive, de onde veio e para onde vai. Sabe que, imunizado, está mais do que certo. E o vivente que nada disso conhece, quando se desilude da vida, não quer mais viver e acaba com ela por não encontrar o apoio que lhe dê coragem de viver. Só com o apoio da imunização, o vivente sente coragem de viver, porque sabe estar salvo eternamente, e como é feita a salvação e redenção universal. Então, sente-se feliz, reconhecido de sua grande felicidade, tem gosto e prazer da vida e sabe historiar tudo praticamente como é, o que é e o que não é. O imunizado sabe que tudo se transforma e por isso abandona a fantasia e aceita o certo dos certos, que é o racional superior. Compreende que o Deus apresentado ao mundo pelas filosofias é surdo e mudo, pois não atende a ninguém. Que esse Deus é apenas uma palavra com mais valor do que as demais criadas pelos antigos atrasados que não tinham consciência do que faziam e a aproveitaram apenas para iludir os crentes. Com a imunização racional, tudo se modificará, porque o vivente passa a ter o verdadeiro conhecimento natural dos seres e da humanidade. Desaparecerão todos os erros do mundo, tudo sucumbirá, porque falsos profetas nunca provaram nem poderão provar aquilo que vivem valorizando, como verdadeiros papagaios. O Deus que apresentam como Criador de tudo perderá o seu valor, pois esse Deus não passa de suposição. Enfim, tudo se modificará, tudo entrará na forma racional, pelo conhecimento prático de historiar e comprovar o porquê da existência desse mundo e fora dele. Fora desse mundo, a parte racional, a planície, aqui de cima, com seus habitantes. Nesse mundo, tudo quanto vocês sabem que existe de deformação e que com a imunização racional, sobre o mesmo voltará à sua forma pura e equilibrada natural. A imunização racional é feita pelo grande foco racional, como agora o Sol vos ilumina, mas de uma outra forma e natureza. Por ter esse foco, uma outra e muito mais forte vibração. O grande foco racional abrangerá o mundo inteiro e dominará tudo e todos. Então, indaga o vivente. E pode ser visto? Sim, com o tempo todos verão. Basta serem imunizados para verem. A imunização racional será, portanto, a redentora que iluminará tudo e todos. Tudo no mundo se aproxima do seu dia, para tudo chegará o seu dia, o seu tempo e com o tempo as modificações. Tudo chegará muito mais depressa do que pensam, pela hecatombe do mundo ser muito grande e tudo piorar cada vez mais. Por todo o mundo estar agonizando para acabar essa fase deformada e entrar em nova fase, que é a natural, a racional. Todos estão em agonia, pois estão no fim dessa deformação, e por isso aqui estou eu, o racional superior, dando ao mundo o que todos imploram e precisam, a salvação eterna de todos. Aqui estou eu, para mostrar o caminho da verdade àqueles que, quanto mais imploram a salvação, mais encontram a desgraça e a destruição, mais sofrem, por terem certeza de que tudo o que imploravam era em vão. As provas estão aí no mundo para todos que querem vê-las. Nada vale implorar, pois quanto mais imploram, mais destruição se vê, mais descontentamentos se observam. É, pois, chegada a hora de abraçar a imunização racional para alcançarem a salvação. A confusão do mundo é grande, não há mais confiança em ninguém, todos desiludidos de tudo, as esperanças extinguidas, tudo perdido.
Se imploram ainda é porque não há outro recurso, não conhecem outro meio de serem atendidos. As filosofias perdendo prestígio, os crentes perdendo as crenças e pelo desespero em que vivem, chegam à conclusão de que não tem mais a quem pedir. Se pedem ao Deus das filosofias, sofrem. Se imploram ao Criador, sofrem. Imploram ao Todo-Poderoso, continuam sofrendo. E tendo na vida sempre de mal a pior. Quando pensam que vão melhorar, pioram ainda mais. Eis porque os profetas aventureiros cada vez caem mais no ridículo, se ridicularizando até serem chamados de charlatões. Porque quanto mais o mundo implora ao seu Deus, mais ele se enche de ruínas, mais sofre o povo, mais a humanidade desespera-se. Então chega o vivente à conclusão de que todos são falsos profetas, ludibriadores e aventureiros que impingem desventuras com palavras benignas de bem fazer, e esse bem que todos esperam sempre por vir, e o sofrimento tragando a todos sem o bem reaver. Já é tempo de pensarem como as coisas no mundo estão e como todos vêm implorando uma nova direção, porque como vem vindo há muito, não há quem suporte mais. Há quem diga que o mundo aproxima-se de seu fim e por isso imploram uma nova direção a esse mundo. Aqui está ela em vossas mãos, para parar nas mãos de todos. E assim, vejam como tudo chega tão naturalmente. A vida continuará nessa lama até que todos estejam de posse da escrituração racional, para que todos imunizem-se. Esta escrituração percorrerá os 4 cantos do mundo em pouco tempo, por haverem já neste mundo meios práticos para comunicarem-se entre si. Para o mundo conhecer tudo isso, basta apenas publicar, e para publicar é um instante. Pouco falta para o fim deste período, porque depois virá o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, até o 21º. Todos esses livros compostos em detalhes minuciosos de tudo o que é preciso saber para basear todos, comprovar e acertar todos dentro desta lama real. Depois do 21º, terão ainda uma infinidade de fascículos sobre o ridígio superior da jornada fecunda racional, sobre todos os pontos de vista do desencadeamento deslumbrante e primoroso ridígio angelical, virtudes que nunca se apagam do eterno monte racional. Este é o princípio básico para o equilíbrio dos primitivos colaboradores do bem de si mesmos, do bem fraternal e da salvação brilhantíssima racional. Quem já pertence à imunização racional não precisa pensar em nada, porque está livre de tudo o que é de ruim e de tudo o que é de mal. Tudo de bom lhe chegando, tudo de bem alcançando, conseguindo um conforto relativo às necessidades, em marcha firme e acelerada do bem sempre progredindo, reflorescendo com recompensa racional, pelos frutos adquiridos como primitivos colaboradores em benefício de si mesmos. Eu, o racional superior, atesta de tudo e de todos, dia e noite, noite e dia, fazendo por todos, quer mereçam, quer não mereçam, desde que firmes façam por onde, para si próprios engrandecerem. Eu, o racional superior, com tudo nas mãos, para a todos servir do que desejam e muito além ainda. Existem muitos viventes que, por más interpretações, pensam que eu sou uma fera ou um usurário, e por isso ficam na dúvida: será que eu mereço? Será que eu vou merecer como os demais? Quer mereça, quer não mereça, desde que faça por onde, é o quanto basta, é o quanto chega para mim. Todos merecem e por isso a salvação eterna é para todos, sem exceção, desde que façam por onde imunizar-se, conseguindo o conhecimento da imunização por meio desta leitura. Para tudo é preciso tempo, e o vivente com o tempo, com a continuação da leitura, estará de posse da imunização, guardando tudo o que lê aos pouquinhos, para tudo saber explicar, contar e historiar. Existem os negligentes que querem com pouco tempo saber tudo, não podem. É com o tempo e a constância que tudo vai gravando-se aos poucos, multiplicando-se cada vez mais no saber do vivente, e este, com o tempo, conseguindo imunização por estar mais perfeito, mais equilibrado, dentro do limite racional. O envenenamento da atmosfera pelos gases do carbono. Com a imunização, as correntes carbonizadoras do vivente se destruindo,
e este em prumo racional, seguindo com passos brilhantes de honra e glória, tudo sempre se multiplicando pelo seu reflorescimento. Naturalmente, o que no princípio achava impossível chegar, por duvidar e ser impaciente, e a impaciência fazer dele um imprudente e um fraco, em virtude do estado da vida carbonífera e magnética que provoca a ação magnética sobre todos, tornando-os nervosos, insolentes e sem calma necessária para vencer. Virá pela força da imunização, fazendo desaparecer todos esses males que se afastarão por meio da imunização racional. O vivente entra em equilíbrio fértil racional, mudando como da água para o vinho, e pela constância, vontade de se salvar e de se imunizar, vence todos esses obstáculos e enfermidades que sobrecarrega todos pelo efeito do carbono, de onde surge o magnetismo, que é uma doença criada por essa natureza, pelos seus próprios gases provenientes das artes e do fabrico dos artifícios que envenenam os ares e transformam em veneno tudo que alimenta a humanidade. Tudo o que é provocado pelo carbono não passa de uma enfermidade, doença geral de todos. E por isso, vejam como as influências magnéticas são diabólicas, como no magnetismo, no hipnotismo, fazem tantas artes fantásticas, tantas fantasias e tantas coisas. O magnetismo existe invisivelmente, e se procurarem por ele, aparecerá visivelmente. É uma doença que sobrecarrega todos e assim vem ajudando a levar tudo de mal a pior, pois só irradia sobre o vivente pensamentos maus, ideias más, perturbações, agonias, mau gênio, mal-estar, enfermidades, desequilíbrio mental, variações de pensamentos, bobagens e asneiras, por estarem respirando o carbono que faz efeito sobre o corpo, sobre o cérebro, causando todos os males que afligem a humanidade. E há quem pergunte, a imunização cura tudo isso? Respondo eu, cura. A imunização afasta esse carbono, essa influência magnética, e o vivente começa a respirar o oxigênio, o ar puro consolidador e benfeitor, sobre todos os pontos de vista. Começam a fechar todos os poros da entrada do carbono e do magnetismo sobre o corpo. A imunização vai tratando de purificar o ar em virtude do oxigênio ir na frente, beneficiando o vivente pela ação da imunização racional. Estão aí umas insignificantes partes do porquê assim são, da variação do corpo geral e mental, que produz as moléstias curáveis e incuráveis. A ação carbônica, com a sua superação magnética, faz com que todos sejam envenenados pelos gases e pelos vapores produzidos nas fabricações das artes, produtos de todos os desastres visíveis e invisíveis. Os ares carbônicos e magnéticos envenenam os ares que o vivente respira, ar quente, morno, frio, úmido, gelado, que produzem todos esses destemperos, envenenando a própria atmosfera e fazendo os viventes receberem esses efeitos que os aniquilam por serem inconscientes e não terem a verdadeira consciência do que têm feito e do que fazem. Tudo isso parece bom, agradável, mas tudo veneno. E por isso, vejam o progresso da degeneração, se não é para minguados que todos vão. Vejam as durações anteriores como eram longas e atualmente que dizem estar com todo o conforto, contudo aperfeiçoado, quando deviam durar ainda mais, como cada vez duram muito menos. A durabilidade da vida atual é muito insignificante em relação às anteriores. Antigamente, duravam 300 anos e dessas datas para cá, vem decaindo cada vez mais. Está aí o progresso da degeneração, que para minguados há muito todos vêm minguando cada vez mais. Isso são pré-diagnósticos em recordação que muitos sabem e que a maioria não sabe, e que é necessário trazer em coleção para melhor ampliar este assunto grandioso para todos. Antes, quando a duração da vida era mais longa e que ainda estavam muito longe desse progresso que adotam, a vida ia se acabando naturalmente. Secavam de todo como uma folha e não apodreciam, iam secando lentamente como um pau. Neste tempo ainda não haviam doenças, a duração era muito longa, mas a mania dos bichos sempre foi a tal experiência. E por virem fazendo experiências é que vieram degenerando como até hoje, com mania das experiências, e o progresso da degeneração
ainda é mais destruidor. Cooperando todos com a elaboração racional para mais depressa possível ser pronta e anunciada.